Alunos da mediação tecnológica, olha aqui, o professor Beto, estamos em mais uma aula de história, olha aí. O avião aí passando aí, porque nós vamos embarcar nessa aventura, vamos embarcar nessa história. Vamos falar hoje, sabe de quê? Da América Latina. Nós vivemos num continente chamado americano. Lembra lá no segundo ano, quando nós estudamos aquela confusão que Cristóvão Colombo achava que tinha chegado às Índias, deu o nome do povo aqui de índio quando chegou aqui, e depois Américo Vespúcio, em sua expedição, percebeu que era um novo continente. Por isso que o nome da América ficou em homenagem a Américo Vespúcio. E a América é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Só que existem países desse continente americano que falam a língua latina. Português, espanhol, o próprio francês, que vem da derivação da língua latina. E esses países são chamados países da América Latina. Se reúne basicamente países da América Central, entra a questão do México, mas basicamente os países da América Central e América do Sul. Porque o México está muito ligado à política norte-americana e do Canadá. Países da América Latina. O que são esses países da América Latina e o que eles representam, como é que está essa geopolítica da formação desses países? Alguns países desses da América Latina, eles tentam se afirmar enquanto uma nação que tenha a sua ajuda mútua para poder combater economicamente os Estados Unidos, principalmente, que está aqui na América, que tem uma potência, tem uma economia muito melhor do que a do Brasil. Então, a aula de hoje, nós iremos entender bem essa geopolítica da América Latina. É um processo histórico e geográfico que mexe com a questão social e até filosófica da América Latina. Na tela para vocês, porque nós estamos aí na aula de número 32.1. Eu, o professor Beto, irei trabalhar com vocês os dilemas da América Latina. E aí eu já trago para vocês esse mapa, que pega América Central e América do Sul. América Latina é uma região do continente americano que engloba os países onde são faladas as línguas românicas, derivadas do latim. No caso, o espanhol, o português e o francês, que são derivados do latim aí, essas línguas românicas. Aí foi chamada América Latina. Olha aí, ó. Aí agora esses países aí, ó, essa imagem para vocês aqui, desses países que é o tema da nossa aula de hoje. América Latina. Esse tema da nossa aula é interessante nós observarmos. O Brasil, se nós olharmos aqui, o Brasil em termos de extensão é o maior país da América Latina. E hoje também, economicamente, o Brasil tem esse papel de sustentabilidade da América Latina. E isso só é possível nós observarmos porque passou por um processo histórico. A independência do Brasil, que fazia parte da América Portuguesa, foi uma independência que unificou, não se dividiu. Já a independência da América Espanhola, ela passou por um processo de fragmentação. Cada país formando um país diferente. Não se uniu nos Estados Unidos. Não conseguiu se unir. O Brasil não. Se uniu, os estados ficaram unidos e fizeram uma só nação. Por isso o fortalecimento, assim mesmo como foi o exemplo dos Estados Unidos. Que vários estados se uniram e fizeram os Estados Unidos da América, certo? Então esse mapa ele nos mostra aqui, nos mostra os países que fazem fronteira com o Brasil, que estão diretamente ligados à economia do Brasil. Vamos lá? Para a gente entender melhor na tela? Olha aí. A origem do termo América Latina. De onde vem a origem desse termo? Vocês sabem de onde vem América Latina? De onde origina esse termo? A expressão América Latina foi utilizada pela primeira vez em 1856. Vamos lá para o século XIX.
O filósofo chileno Francisco Bilbao, ele utiliza primeiramente esse termo, América Latina. Só que ainda não tem essa filosofia de formação do que seria a formação da América Latina. Michel Chevalier mencionou o termo América Latina também em 1836, durante a missão diplomática feita aos Estados Unidos e ao México. Ele vai dizer, olha, estou vindo aqui em nome da América Latina. Aqui na América do Sul, apenas 2 países não fazem fronteira com o Brasil, Equador e Chile, são os 2 países. Mas Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, são países que fazem fronteira com o Brasil, estão diretamente ligados ao Brasil. E aí, nós precisamos entender de que forma nós podemos fortalecer a geopolítica dessa América Latina. Se autodefender. Porque, para o Brasil, enquanto seus vizinhos tiveram economia mais estabilizada, melhor será para o Brasil fazer comércio com esses países. Os Estados Unidos, eles tentam. Eu lembro em 1995, se discutia a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. A ALCA tinha sido idealizada pelos Estados Unidos. Então ela tentava jogar para a América Latina quase um controle total. Era um acordo econômico, a Área de Livre Comércio das Américas, mas os Estados Unidos basicamente iria dominar a América Latina. Foi no período que o Brasil disse não. A mudança de governo do Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula, naquele momento, foi dito não à ALCA. E a ALCA não foi assinada. Depois o Barack Obama ainda tentou reviver a ALCA. Nós tivemos o ataque de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos também, que eles voltaram o olhar dele lá para o Oriente Médio e esqueceram um pouco da América Latina. Enquanto isso, o Brasil se consolidou como líder dessa América Latina. E aí nós vamos ver alguns acordos. O principal dele é o Mercosul. O Mercosul, que envolve países que estão aqui próximo do Brasil, que precisam ter um livre comércio. Então, essa é a política da América Latina. Hoje, o Brasil, que faz parte dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, e o S é de África do Sul, que é South Africa, os BRICS aqui, o Brasil já está arrastando alguns países da América Latina para fazer parte dos BRICS, para tentar se fortalecer, que seriam chamados BRICS B. E outros países estão interessados. Já pensou se é feito os BRICS? Se tem a estrutura de uma moeda única nos BRICS, como tem a União Europeia. A União Europeia não criou o euro, porque hoje o dólar é quem manda mundialmente. Isso preocupa muito os Estados Unidos, porque se for criada uma moeda, a economia dos Estados Unidos vai balançar. A própria China já quer que o comércio que for feito com a China se faça com a moeda chinesa. Isso vai enfraquecer o dólar. E o dólar que controla a economia mundial, só para vocês terem uma ideia. Isso é algo que está sendo discutido agora, dentro dessa estrutura da geopolítica. E aí a gente precisa entender o processo histórico dessa formação da América Latina. Na tela para vocês. A Comissão Econômica da América Latina e Caribe consolidou o uso da expressão como sinônimo de países menos desenvolvidos dos continentes americanos. E tem, em consequência, o significado mais próximo de economia dos assuntos sociais. O sonho era buscar uma integração. Buscar uma integração desses países da América Latina. Vamos para o século XIX. Vamos lá para o século XIX.
No século XIX, começou o processo de independência desses países da América Espanhola, certo? E assim mesmo também como o processo de independência do Brasil. Começa no início do século XIX, 10, 11, 12, ali, até a década de 20, século XIX, esses países da América Latina, eles vão lutar por sua independência. Simão Bolívar já pensava em uma possibilidade desses países não ficarem fragmentados. Porque nós sabemos que um graveto sozinho, ele é fácil de quebrar. Mas se nós juntarmos um fecho de graveto, dificilmente você vai conseguir quebrar. Então, no processo de independência da América Latina, Simão Bolívar pensou nisso, de juntar a América Latina e fazer um fortalecimento. Por quê? Porque eles estavam se tornando países independentes e eles precisavam lutar contra o monopólio inglês e norte-americano que estava presente. Ele não conseguiu isso. O Brasil consegue. O Brasil, que fazia parte da América Portuguesa, ele consegue. Apesar das lutas que tiveram por emancipação, a cabanagem que tentava emancipar o Pará como um país independente, o Farroupilha que tentava separar o Rio Grande do Sul como um país independente, a Confederação do Equador que tentava basicamente parte do Nordeste como um país independente. Todos esses movimentos eles foram combatidos pelo governo brasileiro. Só que foi combatido com força, aí é dentro daquele processo histórico que nós já estudamos. Já foi assunto da nossa aula aqui até do 3º ano. Então, o Brasil ele conseguiu se consolidar como uma única nação, tanto é que ele é criado como Estados Unidos do Brasil. Ele é criado dentro dessa filosofia, após sua independência. Porque os estados, as províncias que se tornaram estados depois, elas estão unidas numa só nação. Já na América Latina, nós vamos ver cada estado se tornando uma nação independente. Chile, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai, não conseguiram fazer uma união. E os outros países da América Latina não conseguiram fazer uma só nação. Se tornaram países independentes. Com isso, eles se enfraqueceram economicamente ao longo da história. É por isso que o Brasil hoje se consolida como uma grande nação. É por isso que os Estados Unidos hoje se consolida como uma grande nação. Porque os Estados Unidos também, além de ter evitado a separação das 13 colônias, se nós olharmos na independência dos Estados Unidos, que eram só 13 colônias, os Estados Unidos ainda ampliou o seu território, pegando de oceano a oceano. Do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, os Estados Unidos ampliam seu território. Esmaga o México, toma parte do México, faz guerra contra o México. E aí nós vamos ver a consolidação desses países. E a América Latina, ela buscava isso. Buscava uma consolidação, um fortalecimento. Até hoje, se sentam países da América Latina, e tem avançado muito isso, esse debate recentemente, com essas mudanças de governo que nós tivemos na América Latina, esse debate tem se fortalecido muito para que se fortalecer, para que não haja a dependência econômica dos Estados Unidos, como historicamente nós fomos dependentes. Porque o Brasil ele passou de colônia de Portugal, nos tornamos independentes em 1822, mas nos tornamos basicamente colônia da Inglaterra, pela dívida que nós contraímos com a Inglaterra. Depois, quando chega do século XIX, os Estados Unidos, lembra da política do Big Stick, o grande porrete? Roosevelt, lá, início do século XX, faz essa política para a América Latina, principalmente ali na região do Caribe, ele tenta controlar o Caribe. O Brasil também. O Brasil, nós vamos ver na nossa próxima aula, nós vamos ver até a influência dos Estados Unidos no golpe militar que foi dado no Brasil. Os Estados Unidos financiando financeiramente, militarmente esses países, para que houvesse, o controle dentro desses países. Agora, recentemente, os Estados Unidos aprovou no Congresso deles lá uma ajuda financeira e militar para os países que estivessem aliados aos Estados Unidos. É uma forma também, novamente, de ele tentar fazer um controle
sobre esses países do avanço da China. A China vai se tornar a maior nação econômica do mundo. Isso já não tem mais volta. Eles estão fazendo essa estrutura de ser a nação econômica. Apesar de nós não estarmos mais na Guerra Fria ter acabado, mas a China ela tem uma vertente socialista. Claro que dentro de um socialismo não planificado, mas com capital aberto para as indústrias internacionais. Mas ela tem uma filosofia socialista. Esse avanço dessa filosofia da China preocupa os Estados Unidos. Porque preocupa economicamente, e preocupa militarmente, e preocupa economicamente ali a estrutura de controle dentro dessa nova fase do imperialismo que os Estados Unidos tentou fazer sobre o mundo. Hoje a hegemonia dos Estados Unidos é sem dúvida. Hegemonia militar, hegemonia econômica é sem dúvida indiscutível. Mas eles estão perdendo essa hegemonia, militarmente, economicamente. Na tela para vocês. A integração da América Latina remonta à independência da América hispânica e brasileira. Quando foi discutida a criação do Estado regional, olha aqui, ó, lá atrás foi discutida a criação desse Estado regional, ou criação de uma confederação das nações latino-americanas para proteger a área recém-independente. Então lá atrás se tentou, já pensou se eles conseguem isso lá atrás? Hoje a América do Sul seria a parte do continente mais importante. Porque a América Portuguesa ela conseguiu ficar com uma unidade. Mas as Américas Espanholas, a América Espanhola, elas se tornam independentes não de forma unitária. A Argentina se torna um país independente, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela. Aí aqui nós temos algo interessante. A Guiana Francesa, que faz parte da França até hoje. O Suriname, que hoje é um país independente, mas fez parte da Holanda. E a Guiana, que foi já também chamada de Guiana Inglesa, que fazia parte da Inglaterra e hoje também é um país independente. São 3 países que não falam. Vocês sabiam, gente, que nós temos esses 3 países que não falam nem português nem espanhol, a língua oficial deles? Um é francês, outro é holandês e o outro é inglês, que fala lá, fica lá nas Guianas, lá no extremo norte, faz divisa com o extremo norte do Brasil. Recentemente, um presidente da República disse que nós fazíamos fronteira com a França, né? Mas nós fazemos fronteira com a Guiana Francesa, que pertence à França. Fazemos fronteira com ela aqui em cima, com a Guiana Francesa, que ela pertence à França. Então, não se estava errado quando se faz essa afirmação, tá? Período do pós-guerra mundial levou à criação de instituições como a Organização das Nações Unidas, a ONU. Levou à criação da ONU, lá na Segunda Guerra Mundial. Apenas na metade do século XX, que a organização exclusivamente latino-americana foram criadas. Então, nós temos aqui, termina a Segunda Guerra Mundial. Olha a imagem aí. É criada aqui a ONU, a Organização das Nações Unidas. Essa imagem aqui que está atrás de mim aqui. A ONU é criada. Uma organização que vai ser responsável para tentar ser mediadora da política internacional, para que não houvesse guerra, para que houvesse respeito aos direitos humanos, para que houvesse paz entre as nações e outros mecanismos que a Organização das Nações Unidas traz em seu estatuto. Vários países fazem parte da ONU, inclusive o Brasil faz parte da ONU. E eles têm esse objetivo. Aqui na América Latina, na metade do século XX, vai ser discutido a criação de mecanismos, de organismos que unam esses países.
Enquanto na Europa nós vimos lá na Primeira Guerra Mundial a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, depois nós temos aí a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que é criado também após a Segunda Guerra Mundial. E aí, como é que fica a América Latina? Aí a América Latina começa a se organizar, na tela para vocês. Aí, ela começa a se organizar, na tela. Para enfrentar os desafios e os conflitos mundiais, o período da Guerra Fria, lembra da Guerra Fria, né? Foi o assunto que nós estudamos, a guerra entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Nesse período da Guerra Fria, e conter o conflito no âmbito do hemisfério, foi adotado um sistema de segurança coletiva, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, popularmente conhecido como Tratado do Rio em 1947. Depois nós tivemos esse Tratado do Rio, nós tivemos posteriormente o Foro de São Paulo, que tentava reunir esses países da América Latina. Durante a 9ª Conferência Internacional Americana, dirigida por George Marshall, 9ª Conferência Internacional Americana. Quem é que dirige ela? Quem é George Marshall? Presidente dos Estados Unidos, gente. Os 21 Estados-membros se comprometeram em combater o comunismo na América e transformaram a União Pan-Americana na atual Organização dos Estados Americanos, que existe até hoje, a OEA, Organização dos Estados Americanos. Envolve aí quase todos os estados americanos, inclusive o Brasil e os Estados Unidos aí, grandes duas potências aí, o México também, os Estados americanos. Aqui nesse mapa nós vamos ver alguns acordos, alguns acordos. União das Nações Sul-Americanas, envolve todo mundo, inclusive Cuba, a união dessas nações sul-americanas. O Comitê Intergovernamental, coordenado por países da Bacia do Prata, envolve só Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e a Bolívia. Vai envolver aqui. Aí nós temos aí Mercosul. O Mercosul, ele está limitado a esses países. Inclusive, entra a Venezuela, só que a Venezuela sai do Mercosul posteriormente. Aí nós temos aí a comunidade andina, que envolve esses países que ficam próximo dos Andes. E a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, que envolve os países aonde passam a floresta amazônica. Então, são eventos que existem recentemente, que estão relacionados à América Latina, ao sul da América Latina. No século XX, muitos líderes latino-americanos viram a necessidade de uma organização alternativa que não fosse dominada pelos Estados Unidos. Tá? Até porque a conferência, a OEA, tem um domínio nítido dos Estados Unidos. Só que eles queriam formar algo que não fosse dominado pelos Estados Unidos. Como formar isso? Com a proposta, com a resposta aos europeus, a América Latina passou a criar outras organizações regionais baseadas em idiomas e culturas comuns. Que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Algumas culturas comuns, algumas questões, elas começaram a se reunir. Hoje, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se vocês chegassem lá em Foz do Iguaçu, se vocês quisessem ir para o Paraguai ou para a Argentina, lá em Foz do Iguaçu, vocês só precisam da carteira de identidade de vocês. Vocês não precisam de passaporte, porque fazem parte do Mercosul. São países que fazem parte do Mercosul. Então você tem entrada livre dentro desses países que fazem parte do Mercosul. Tranquilamente vocês podem entrar dentro desses países, tendo a identidade. Só que fazer o comércio, quando traz mercadoria, tem que pagar a importação, que é uma outra questão. Voltei na tela para vocês.
Aí nós temos em 1991 o governo do México, Brasil e Espanha organizaram a primeira conferência ibero-americana de chefes de estados e de governo, lá em Guadalajara, no México. E aí essa conferência ibero-americana envolviam países da África, envolviam países da América aqui. Nós temos aí essa conferência ibero-americana aí, envolvendo esses países. Nós estamos no ano de 1991, século XX, última década do século XX. Outros blocos comerciais regionais foram criados, como a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a LAUC, que foi formada pelo Tratado de Montevidéu de 1960, que foi assinado por Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Então, entra-se o México aqui. O México entra dentro desse tratado. Vai entrar dentro desse tratado. A LAUC. Em 1980, aqui, ó, nós estamos em 60. 20 anos depois, em 1980, a LAUC foi transformada em Associação Latino-Americana de Integração, chamada de ALAD, pelo segundo Tratado de Montevidéu, para buscar objetivos mais ambiciosos de melhorar a economia e o desenvolvimento social da região através da criação do mercado comum. A LAUD, então, agora, lembra que vocês estão vendo aí que os Estados Unidos estão fora. Ampliação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 países participando agora. Qual é o objetivo dessas associações? Qual é o objetivo de se associar a outro país? O grande objetivo é melhorar a economia. Porque quando você tem um produto que você possa concorrer com aquele produto, é igual a guerra. É igual a guerra, só que é uma guerra econômica. Na guerra, se você tem um exército do seu país, você tem uma força. Se você tem um exército do seu país com outros países te ajudando, você tem uma força muito maior. Economicamente se faz isso. Se busca essas alianças para melhorar essa força. E aí poder concorrer de forma mais igualitária. E os produtos que são produzidos dentro desse país aqui, eles poderem também circular sem os devidos impostos. Se eu produzo cana-de-açúcar e você produz trigo, você pode me vender trigo, eu te vender cana-de-açúcar aqui de uma forma mais livre, com imposto mais barato. Olha aí, tira-se o protecionismo. Então, tu compra minha cana-de-açúcar que eu te compro o trigo. Se faz um comércio muito mais rápido. E com isso a economia do país vai melhorando. Na tela, voltando aí na tela para vocês. Nós temos em 1969, o Pacto Andino foi fundado por Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Países que ficam nos Andes, formaram o Pacto Andino. E em 1973, o pacto ganhou o seu 6º membro, que foi a Venezuela. Venezuela entra dentro do Pacto Andino, mas em 1976, seus membros foram novamente reduzidos a 5, quando o Chile se retira do Pacto Andino. A Venezuela anuncia sua retirada em 2006, reduzindo a comunidade andina para 4 membros estados, que são esses membros estados que ficam. Então, agora, nós temos aí, o Chile está fora, então nós temos só Bolívia, Peru, Equador e Colômbia fazendo parte do Pacto Andino. Olha aí o Mercosul, gente. Olha o Mercosul. Percebam vocês aqui, ó. O Mercosul. Quem são os países que faziam parte do Mercosul? O nome da organização foi alterado para a Comunidade Andina das Nações, lá. Em 1985, o presidente da Argentina e do Brasil assinaram um programa de intenção de cooperação econômica entre a Argentina e o Brasil.
Isso levou à criação do Mercosul, Mercado Comum do Sul, pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, em 1991, para promover o livre comércio. Depois, a Venezuela entra, só que a Venezuela depois se retira do Mercosul. Hoje, nós temos Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina fazendo parte aí do Mercosul. Mas o sonho do Mercosul seria a integração de todos os países da América do Sul, dentro de uma economia só. Por que isso? Imaginem vocês, é algo que está sendo discutido até hoje. Imaginem vocês, esses países eles se uniram economicamente. Igualmente a União Europeia se uniu. Se uniu, então tem a moeda única na União Europeia, não tem? O euro, não é em toda a Europa? Eles deixaram de utilizar o dólar? Não, não deixaram de utilizar o dólar. Mas eles têm uma moeda única. O comércio que eles fazem lá na Europa, eles fazem em euro. O comércio que eles fazem internacionalmente, eles fazem em dólar. Mas internamente, eles fazem o comércio em euro. O Mercosul, ele tenta criar uma moeda única. Igualmente foi criado o euro. Por quê? Para se fazer o comércio dentro dessa moeda e você tirar a dependência do dólar. É uma forma de você... Os Estados Unidos pressionam muito para que isso não aconteça. Porque para os Estados Unidos, quanto mais a economia mundial estiver desatrelada do dólar, pior para eles. Eles que têm a perder. Porque eles param de controlar essa briga cambial que tem no mundo. Então, os Estados Unidos não têm interesse nenhum que se crie uma moeda dentro do Mercosul. Assim mesmo como ele não tem interesse que se crie uma moeda dentro do... A China crie uma moeda internacional, juntamente com a Rússia. Não se tem interesse. Os BRICS estão discutindo em criação de uma moeda única também, que não é interessante para os Estados Unidos. Então, hoje está tendo uma guerra geopolítica, uma guerra econômica. Hoje, a Guerra Fria se tornou uma guerra econômica. Não são mais armas que se utilizam. Se estão utilizando como grande arma a moeda. Na tela para vocês. Em 1995, o México, a Colômbia e a Venezuela criaram o Acordo de Livre Comércio, G3. A Venezuela já deixou o G3 em 2006, ao mesmo tempo que deixou a CAN. Em 2004, o Mercosul e a Comunidade Andina das Nações assinaram acordo de estatuto recíproco entre os membros associados e emitiu a Declaração de Cusco, afirmando que iria criar a Comunidade Sul-Americana das Nações. É isso que se tenta criar. O Mercosul, que seria essa comunidade sul-americana envolvendo todos os países da América do Sul. Só que, como é que está essa tensão do mundo? Conflitos internos e ressurgimento de disputa de fronteiras e troca de farpas entre os presidentes colocaram a América do Sul em estado de alerta. Que nós temos aqui México, Belize, Guatemala. Belize e Guatemala aqui tem uma questão que é preocupante. Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, que pelo Istmo do Panamá foi feito o Canal do Panamá, que ficou sob controle dos Estados Unidos recentemente. Alguns anos atrás, o Panamá passou a ter controle sobre o Canal do Panamá, que muito tempo foi para os Estados Unidos. Imagina o Canal do Panamá, olha aqui a distância. Aqui é o Mar do Caribe. Para você chegar ao Oceano Pacífico, o Canal do Panamá é fundamental para fazer essa travessia. Então, o interesse norte-americano com a América do Sul, ele é um interesse histórico. Não existe hoje nenhuma guerra entre países da América Latina. Mas isso não significa que não haja disputa. Pelo menos 12 divergências de fronteiras se desenrolam atualmente na região, envolvendo 15 países latino-americanos.
Nós já tivemos briga de países da América Latina? Já tivemos várias brigas. Emblemática aqui, que vai estar relacionado muito à nossa região, nós tivemos a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, que envolveu Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que destruiu o Paraguai. Nós já tivemos também a briga entre a Bolívia, o Chile e o Equador, que levou a Bolívia a perder seus portos de saída para o Pacífico. Mas hoje, apesar de ter algumas tensões fronteiriças, não se tem uma guerra propriamente dita, diferente da Europa, diferente do que nós estamos vendo na Europa. Nós estamos vendo lá a Ucrânia, nós estamos vendo lá esses problemas que estão tendo lá na Europa. A Rússia, com a questão de fronteira, até com a própria China tentando fazer acordo para não entrar também em guerra. Então, aqui na América Latina há tensões, mas não há guerra. E muito pelo contrário, esses países eles tentam sentar para conversar para que haja um acordo. Para que haja um acordo. Por quê? Nós não queremos que o país vizinho se destrua. Nós queremos que o país vizinho se fortaleça. Porque o país vizinho se fortalecendo evita da migração massiva para a nossa região, para o Brasil. Olha, Venezuela passou a voltar a vender o petróleo, que tinha tido um embargo internacional. A Venezuela começou a melhorar sua economia. Então isso evita que haja uma migração de venezuelanos para cá. Hoje está tendo já o contrário. Venezuelanos estão começando a voltar para a Venezuela devido à guerra da Rússia foi importantíssimo para a Venezuela. Porque os países passaram a voltar a comprar petróleo da Venezuela, que tinha tido um embargo econômico. Na tela para vocês. O último conflito armado internacional da América Latina ocorreu no mês de janeiro e fevereiro de 1995, entre o Peru e o Equador. 1995. Motivo: por uma divergência de fronteiras num trecho conhecido como Cordilheiras do Condor. Então nós temos aqui, ó, Peru e o Equador disputando essa região aqui. Região, e olha que nós já tivemos Peru e Equador em outros momentos, já tiveram questões conflituosas. Mas agora, imagina, olha que basicamente a fronteira quase toda do Equador é feita com o Peru. Então, isso é normal de ter tensões. Mas o que se tem que evitar é que haja um conflito. Então, alunos, aí nós observamos esse contexto da América Latina. Como se forma a América Latina? Por isso que nós precisamos entender, para nós entendermos essa geopolítica que existe hoje, eu costumo dizer que a história ela serve mais para nós compreendermos o presente. O que existe hoje, nós precisamos entender esse processo histórico. O processo histórico de colonização da América Latina, o processo histórico da independência dos países da América Latina, tanto as colônias espanholas como as colônias portuguesas, e o processo histórico da formação e da ajuda mútua que esses países tentam travar ao longo de sua história. É por isso que é importantíssimo que órgãos internacionais olhem para a América Latina. E aqui terminamos mais uma aula de História Geral. Mas nós voltaremos para fazer a revisão dessa aula e para corrigirmos a atividade. Espero por vocês, hein? Até lá!